Mas afinal de contas, quando a gente fala de atitude, do que nós estamos querendo falar? Entendam o seguinte de uma forma bem simples. Sempre que nós pensamos em atitude, nós pensamos em verbo. A atitude sempre está relacionada a alguma ação. Então, por isso que eu falo que é um verbo, né? Então, a atitude, quando eu penso em atitude, tem um verbo relacionado, a maneira que eu vou agir, o que eu vou fazer. Então, toda atitude corresponde a uma ação. A atitude nada mais é do que a concretização de uma intenção. Então, se eu tenho a intenção de ir para a academia, eu preciso ter a atitude de ir lá e ir para a academia. Essa atitude, que é concretizar aquilo que eu desejo, é que vai trazer o comportamento e o resultado final. Então, toda a intenção que leva a um comportamento, seja ele qual for, é uma atitude. A atitude sempre vai ter relação com a ação, com você se movimentar, de você fazer o que tem que ser feito. E é muito, muito, muito comum as pessoas confundirem, né, atitude com motivação. E são coisas totalmente diferentes. Aliás, a atitude é que pode colocar você em movimento. A atitude que vai fazer com que você vá para a ação. Então, se você entrar nesse processo de agir, de atitude, a motivação vai aparecer. É diferente quando a gente espera estar motivado, quando a gente espera estar inspirado, quando a gente espera estar com vontade de fazer algo. Se eu fico nessa espera, eu sou uma pessoa de muito pouca atitude. Pessoas com atitude mesmo, elas fazem o que tem que ser feito, independente da força de vontade, se estão bem, se não estão bem, elas simplesmente vão lá e conseguem agir, independente da adversidade que elas estejam vivendo naquele momento. Atitude é muito sobre o fazer o que tem que ser feito, sem mimimi, sem frescura, sem aquilo, ai, mas eu não gosto de fazer isso, ai, mas eu não nasci para fazer aquilo. Não, pessoas de atitude, elas não pensam dessa forma. Elas entendem, se tem um comportamento que eu preciso me movimentar e realizar para chegar onde eu desejo, elas simplesmente vão lá e vão fazer acontecer. Por isso que se nós pensarmos em grandes líderes, em grandes pessoas, em grandes nomes que nós conhecemos de pessoas bem-sucedidas, vocês vão parar para perceber que a característica dela mais marcante é justamente a questão de ser uma pessoa de atitude. Existe uma ferramenta que nós chamamos de CHA, C-H-A. O C corresponde a conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento é importante? Extremamente importante. Todos nós precisamos de conhecimento para se desenvolver. Seja o conhecimento interno, de conhecer nós mesmos, seja o conhecimento de outras ferramentas que existem no mundo, que vão nos levar a fazer o nosso trabalho, que vão fazer com que a gente coloque o nosso projeto no mundo e uma série de situações. Conhecimento é importante? É. Mas para pensar, do que adianta um conhecimento sem atitude? Então, existem infinitas pessoas que têm diplomas, certificações incríveis e fantásticas, mas são pessoas de pouca atitude. Então, independente do conhecimento delas, os resultados não chegam porque elas não conseguem colocar esse conhecimento na prática, elas não conseguem fazer com que esse conhecimento vire resultado. Existem infinitas pessoas que têm muita habilidade para fazer algo específico. E geralmente a gente desenvolve habilidade, vamos dizer assim, justamente por praticar, por colocar algo em prática. Mas conforme a gente vai entrando na zona de conforto, essas habilidades, o nosso esforço vai diminuindo, entende? Então, se essa pessoa com uma habilidade extrema também for uma pessoa de pouca atitude, o resultado dela também vai ser ali duvidoso. Agora, grandes nomes de pessoas bem-sucedidas, seja eles quem for, né? Seja de quem você admirar, quem você gostaria de modelar, você vai perceber que essa pessoa tem um nível de atitude muito alto. É justamente essa característica de serem pessoas de atitude. Então, se nós analisarmos pessoas assim, vocês vão perceber que o nível de atitude dessas pessoas é extremamente elevado. E afinal de contas, o que define, né, para que nós sejamos uma pessoa de pouca atitude ou de muita atitude?
Cada um de nós construímos um modelo mental, um modelo que interage com o mundo que a gente vive. Esse modelo mental corresponde a muitos padrões, tanto de comportamento, de crenças e de valores. São esses padrões mentais que são desenvolvidos e fazem com que a gente adquira algumas características e outras não. Então, quando nós temos casos de pessoas, e se você se identifica de pouca atitude, o seu modelo mental roda para que você não tenha essa iniciativa. Mas tudo que foi programado dentro de você pode ser reprogramado. A PNL já fala disso, a neurociência fala muito disso. Então, nós precisamos pegar modelos mentais de pessoas bem-sucedidas e adaptar o nosso modelo de enxergar, de perceber, de sentir o mundo. Então, o que essas pessoas de atitude têm que eu não tenho? Modelando esses comportamentos, eu também consigo me tornar uma pessoa de mais atitude. Então, entenda o seguinte: se você tem um projeto, se você tem um desejo, se você quer colocar esse projeto em prática, você precisa sair dessa posição de sonhador e ir para uma posição de realizador. E justamente o que te leva a realizar tudo isso é a atitude. Conhecimento você pode ir atrás, habilidade, toda habilidade pode ser desenvolvida por qualquer um de nós. Mas a atitude é uma característica que você vai precisar desenvolver se você tem o desejo de construir uma vida cada vez mais feliz e bem-sucedida.